Hello guys, tudo bem com vocês? Como que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam muito bem. Vamos aqui hoje para mais um exercício da nossa apostila. So, open your book on page 21. Nós vamos fazer a página 21 e 22 hoje, tá? Então, na page 21, como a gente estava falando sobre arte, né? The power of the art, nós vamos continuar falando sobre arte. Então, aqui, take a look at these paintings and answer the following questions. Nós temos duas imagens aqui, que na primeira imagem a gente pode ver aqui várias cores, né? So colorful, we can see a woman, a gente pode ver uma mulher também. We can see geometric shapes, né? Formas geométricas. E nessa aqui a gente pode ver picture is not so colorful, não é tão colorida, né? We can see some organic shapes, algumas formas orgânicas também. Aqui embaixo a gente tem algumas informações sobre o autor do quadro, o nome, né? Aqui também, o ano, inclusive, que foi pintado e onde também foi pintado. E aí, analisando essas duas imagens aqui, nós vamos responder as seguintes perguntas. Letra A. What shapes can you identify in each painting? Quais são as formas que vocês conseguem identificar aí em cada imagem? Então, vocês vão colocar Picture 1, figura 1, tal, shapes, rectangles, squares, vocês vão colocar lá. Picture 2, na imagem 2, quais são aqui as shapes que vocês podem identificar. Na letra B, what colors are there in each painting? Quais são as cores que tem em cada imagem? Então, na Picture 1, quais são as cores que tem? E na Picture 2, quais são as cores que tem? Very easy. Letra C. Which painting did you like best and why? Qual que você gostou mais? Qual das duas pinturas aí você gostou mais e por quê? Tá? Lembrando que quando você vai responder por quê, você tem que usar o because. Depois aqui, dessa sessão Let's Talk, não é necessário fazer por enquanto, nós vamos direto para a page 22, página 22. Na página 22 é o seguinte, nós vamos dar continuidade sobre o nosso Simple Past, só que agora nós vamos estudá-lo na forma negativa e interrogativa, negative and interrogative. Então, acompanhem aqui comigo, por favor. No começo, né, dessa disciplina, nós estudamos o Simple Past na forma afirmativa, certo? A gente viu lá que temos os verbos regulares, que a gente coloca ED, que nós temos também os verbos irregulares, que é aquele que muda toda a forma, né? Eu passei, inclusive, lá uma lista de verbos para vocês. Dei aqui, né, o exemplo, as terminações, quando você deve colocar ED, IED ou somente o D, ou quando fazer o CVC, né, que a gente falou, já expliquei isso para vocês. Quanto aos verbos irregulares, nós vimos que não haviam regras, né, a gente só aprende mesmo usando e decorando, não tem jeito. E aí, eu mostrei para vocês as formas afirmativas, onde a gente usa o sujeito, o passado do verbo, ele é regular ou irregular, e o complemento, né? Dei aqui as frases para vocês como exemplo. E aí a gente agora chegou na forma negativa, primeiro, né? Depois eu vou falar sobre a interrogative. Na forma negativa aqui, é muito simples, assim como em alguns outros tempos verbais, no Simple Past, quando a gente vai fazer frase negativa e interrogativa, a gente vai depender de um carinha, que é ele que vai mostrar pra gente que a nossa frase está no passado simples. Esse carinha é este aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês neste exato momento. É esse menino aqui, ó, o did. O did, galera, a gente chama ele de auxiliar verb, verbo auxiliar, porque é ele que mostra pra gente que a nossa frase sempre vai estar no passado. E aí, ele
ele é igual para todos os sujeitos, ele não muda para os sujeitos, tá? I, you, he, she, it, we, you e they, tudo, todo mundo, a gente vai usar o did. Não tem outro verbo auxiliar, sempre vai ser o mesmo. E aí, uma coisa muito importante também, que eu tenho que falar para vocês sobre o uso desse did, é que eu falei para vocês que a gente usa ele para mostrar que a nossa frase já está no passado. Se ele é usado para mostrar que a nossa frase já está no passado, não é necessário o seu verbo estar modificado com ed, ied, ou com aquelas regrinhas todas lá que a gente viu, ou na forma dele irregular. Ele sempre estará na forma normal. Toda vez que você fizer frase negativa e interrogativa no passado, usando o did, ele estará na forma normal. Seu verbo volta ao normal. Então, ó, olha só. Eu tenho aqui essa primeira frase. She did not break the leg. Ela não quebrou a perna. O meu did, aqui, ele já está mostrando que a minha frase está no passado. Por isso, o meu verbo break, ele voltou ao normal. Se fosse na afirmativa, seria assim, ó. She broke her leg. Ela quebrou a perna. O verbo estaria modificado. Mas como eu estou falando uma frase negativa, usando o auxiliar did, o meu verbo voltou ao normal. Então, percebam aqui, ó. Eu tenho she, que é o sujeito, o uso do did, o uso do not, o uso do meu verbo na forma normal, na forma base, e o meu complemento. Muito simples. Eu tenho outra frase aqui, ó. He did not study a lot yesterday. Ela não estudou bastante ontem. Eu tenho aqui o he, que é o sujeito, o did, o not, o meu verbo na forma normal, na forma base, e o meu complemento. Agora eu tenho aqui, ó, perceba uma coisa, eu tenho essas duas frases aqui na afirmativa. E eu quero com vocês aqui agora passar elas para a negativa. Então vamos lá, como que a gente vai fazer para passar para a forma negativa? Eu tenho aqui, ó, the dog barked a lot last night. O cão latiu bastante noite passada. Eu quero falar que o cão não latiu bastante noite passada. Então, ó, the dog did not, e o bark vai perder esse ed. Ele vai voltar ao normal. Então, o cachorro não, esse aqui, eu vou ligar aqui para vocês saberem, ó. The dog did not bark a lot last night. O cão não latiu muito na noite passada. O número 4 aqui agora, ó, a frase número 4. Na frase número 4 tá assim, ó, they woke up late this morning. Eles acordaram atrasados esta manhã. Eu esqueci de completar a frase aqui, mas sem problema. Eles acordaram atrasados esta manhã, acordaram tarde esta manhã. Como que eu falo que eles não acordaram atrasados ou não acordaram tarde essa manhã? They did, aí entraria aqui no mesinho, ó. Did not wake up late this morning. Então, o meu verbozinho aqui, como ele é irregular, aqui ele ganharia um azinho, né? They did not wake up late this morning. Modifiquei o meu verbo porque no passado ele pede que seja na forma infinitiva, na forma base. Uma coisa bem legal aqui para vocês também é o seguinte. Aqui, ó, o did not, ele pode ser escrito dessa forma, contraída, como didn't. Você pode escrever das duas formas, não tem nenhum problema, tá? Depois disso, nós vamos para a nossa forma interrogativa, que é muito simples, muito mais simples que a negativa, que é o seguinte. Na interrogativa, o seu did, que é o verbo auxiliar, ele vai vir no começo da sua frase, depois você vai ter o sujeito, depois o verbo na forma normal, complemento e este cara que vocês já me conhecem e sabem que eu desconto ponto, que é muito importante uma pergunta, né?
que é o ponto de interrogação, question mark. Então, ó, vamos lá para a primeira aqui, ó. Did she break the leg? Ela quebrou a perna? Eu tenho o did, que é o meu primeiro auxiliar, o she, que é o sujeito, break, que aqui é o meu verbo na forma base, né? Na forma normal, que é quebrar, e the leg, que é a perna, que foi o meu complemento. Did he study a lot yesterday? Ele estudou muito ontem. Então aqui did, que é o auxiliar, sujeito, verbo na forma normal, complemento. Depois eu tenho aqui essas duas que ainda estão na forma afirmativa e eu quero colocá-las na forma interrogativa. Como que eu faço? Primeiro, eu boto o did aqui no começo, né? Vou tentar escrever aqui. Did. Deu pra ver mais ou menos que é o did que eu coloquei aqui. Did the dog bark? Não tem mais esse ED. Did the dog bark a lot last night? Ponto de interrogação. Question mark. Question mark. Depois aqui na frase número 4. They woke up late this morning. Eles acordaram atrasados esta manhã? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Então, did... Coloco aqui, né? Acho que vocês vão conseguir entender que eu quis escrever um did aqui, mas não tem muita coordenação motora. E aí, como o meu woke up, que é acordar, ele é irregular, né? Eu tiro aqui o ozinho e escrevo o azinho aqui, né? Que a forma base dele é com A. Did they wake up late this morning? E o ponto de interrogação. Então, essa é a forma de fazer a forma negativa e interrogativa. Muito simples, sem complicação. Beleza? Vamos voltar lá agora no nosso book, que vocês vão fazer as seguintes atividades. Vamos lá então, ó. Reading again some of the questions we use to analyze a piece of art. Identify which ones are in the simple present and in the simple past. Então, nós temos aqui várias perguntas, tá? Que vocês vão precisar identificar se elas estão no presente, PR, ou no passado, PA, certo? Como que eu vou saber? Pelo uso do do, does ou did. Did, a gente já sabe que é passado. Do ou does é presente. Então, ficou muito fácil, muito tranquila essa atividade. Número 2. Analyze the similarities and differences between questions in the present and in the past and choose only the correct sentences. Então, sobre as diferenças, né, e as similaridades entre presente e passado, nós vamos ter que, sobre as perguntas, no presente e no passado, nós vamos ter que escolher aqui quais são as frases corretas de acordo com a explicação. Então, ó, questions in both tenses have an auxiliary verb. Então, perguntas em ambos os tempos, né? Tanto no presente quanto no passado, eles têm um verbo auxiliar. Se for verdadeiro isso, você vai marcar um xizinho aí. Letra B. The main verb comes before the subject in both sentences. Quando você está fazendo a pergunta, então, o verbo principal, ele vem antes do sujeito nos dois tempos verbais. Vamos ver se isso é verdade? O meu verbo principal vem antes do sujeito? De forma alguma, ele vem depois do sujeito. Então, essa frase não está certa. Letra C. The main verb is in the basic form both in the past and in the present. O verbo, quando você está fazendo pergunta, tá? Isso aqui é tudo sobre pergunta. Quando você vai escrever ele no passado e no presente, ele sempre fica na sua forma base? Se sim, você vai marcar um xizinho, se não, você não marca nada. Letra D. The same auxiliary verb do is used for every person subject in the simple present. A gente usa somente o do no simple present para quando você quer fazer pergunta ou a gente usa mais alguém? Se a gente usa só o do, você vai marcar que essa frase está certa. Se a gente não usa, se a gente usa mais alguém, outro verbo auxiliar, você não vai marcar nada. Na letra E. The same auxiliary verb did is used for every person subject in the simple past. Agora o did. A gente tem mais alguém, mais um outro verbo auxiliar para usar no passado para pessoas diferentes? Ou a gente usa o did para todo mundo?
Se for verdadeira essa frase, você vai marcar. Se for falso, você deixa sem marcar. Depois, o número 3 e última, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Não, tem o número 4 ainda depois. No número 3 aqui, ó, nós temos uma conversation que a gente vai ter que completar esse quadrinho aqui com as frases negativas que estão aqui. Serão 2 frases, tá? São 2 frases negativas que nós temos aqui neste diálogo, que vocês vão precisar colocá-las aqui separando essa frase. Por exemplo, ó, vou pegar aqui a primeira frase negativa no texto é essa aqui, ó. He didn't use any geometric shapes. Quem é o meu sujeito? O subject é o he. O did not, no caso aqui vai ser o didn't. O meu verbo na forma base, use. E o complement, any geometric shapes. Esse é o meu complemento. E aí vocês vão procurar a segunda frase negativa e fazer a mesma coisa. Depois aqui, ó, no number 4, match questions in short answer. Então você tem a pergunta e as respostas curtas com did, né? E com didn't, na negativa e na afirmativa as respostas, né? Como que eu vou saber qual que eu vou usar para que resposta que eu vou usar para qual pergunta? Muito simples, você sempre vai analisar o sujeito da sua pergunta e ver se está se encaixando com o sujeito da sua frase. Por exemplo, ó, did they painting using watercolors? Se eu estou usando they aqui, que são eles, a minha resposta tem que ter they também. Qual é a única resposta que tem they aqui? É essa. Então, eu vou vir e vou ligar ela aqui com essa resposta, com essa pergunta. Beleza? Então, hoje vocês vão fazer as pages 21 and 22, right? So, guys, see you next class.